Empresários e empresárias da ACE Caçapava, como disse no vídeo anterior, vamos dar sequência à nossa formação permanente, nesse caso, sobre direito do trabalho. E um tema extremamente importante e um tema bastante complicado, que é a aplicação das penalidades em caso do empregado não cumprir determinada regra. Nós sabemos que nós temos 3 tipos de penalidade: a advertência, que pode ser escrita ou verbal, a suspensão e a demissão por justa causa. Primeiro mito que a gente tem que desfazer: não tem necessidade, dependendo da gravidade do fato, de você aplicar primeiro uma advertência, depois aplicar uma suspensão, para somente depois poder aplicar a justa causa. Entretanto, o fato tem que ser muito grave para se aplicar a justa causa. Eu falei no começo que é um tema polêmico, e vou dizer o porquê. 2 casos que o nosso escritório já atuou sobre o mesmo fato e decisões diferentes na justiça. Um foi num condomínio, onde uma auxiliar de serviços gerais e uma responsável pela portaria chegaram às vias de fato dentro da portaria. As 2 foram demitidas por justa causa e a justiça manteve a justa causa depois do condomínio e da empresa terceirizada responderem por uma reclamação trabalhista. Nós conseguimos manter a aplicação da pena por justa causa porque as 2 chegaram a vias de fato dentro do local de trabalho. Já uma empresa de pequeno porte no município de Jacareí, nós não conseguimos manter a justa causa. Foi o mesmo fato, começou com uma brincadeira boba de passar a mão no outro lá, que o cara não gostou, e aí reagiu, e diz a pessoa que entrou na justiça e conseguiu reverter a justa causa, que ela somente se defendeu. Ela estava sendo agredida com socos e somente se defendeu. E a penalidade de justa causa seria algo muito grave para esse caso. E a justiça concordou com esse trabalhador, dizendo que, como não ficou provado quem começou, né, então agir em legítima defesa é uma possibilidade, inclusive nem crime, você, na parte penal, em tese, você não responde por um homicídio, por exemplo, se você agiu em legítima defesa, muito menos você ser demitido por justa causa. Seria uma excludente de penalidade esse caso. Então, é um tema polêmico. Entretanto, se você seguir algumas regras, você vai poder trabalhar essas punições de forma mais segura ou com risco muito menor, que é correr um risco calculado. Primeiro, como eu acabei de dizer, não tem necessidade de aplicar as penalidades. Agora, se a pessoa começou a chegar atrasada no serviço, começou a fazer corpo mole, aquele típico fato que você é empresário, você que é empresária sabe, né? O cara quer ser demitido, mas não quer pedir demissão. Ele quer ir embora, mas não quer pedir demissão para poder receber os direitos. E aí começa a fazer corpo mole para que o empregador se canse e mande a pessoa embora. Você não tem como aplicar uma justa causa por causa de 2, 3 dias atrasado, chegou um mês inteiro atrasado ou está um pouco ríspido. Você tem que ir aplicando as penalidades de advertência, depois da suspensão, para depois, continuando esses fatos, essas atitudes de forma continuada, você aí sim aplicar a justa causa. Agora, já disse, justa causa é um fato gravíssimo, não tem como aplicar por qualquer coisa, porque fatalmente você vai ter uma reversão no Justiça do Trabalho e aí você vai criar um passivo desnecessário. Você, empregador, tem esse direito de aplicar as penalidades, que é uma decorrência do seu poder disciplinar. Então você que emprega, você que é o empresário, você tem esse poder. Agora, tem que ser feito com bom senso, com equilíbrio. Então uma falta muito grave não tem o porquê. Você já pode aplicar com certeza a justa causa, mas tem que ser uma falta muito grave e que esteja bem respaldado com testemunhas, tudo, porque fatalmente o empregado vai até a Justiça do Trabalho. E aí, buscando a reversão. E você vai ter como se defender, como esse caso que eu falei há pouco tempo com relação ao condomínio. Não conseguiu reverter. E o outro fato, por que conseguiu reverter? Porque ficou essa dúvida, quem começou, e o juiz entendeu que isso era relevante e reverteu a justa causa. Né? Então, só um detalhe, tá? Ele reverteu a justa causa, mas não deu dano moral. Porque ele entendeu que era um fato complexo. Não foi um ato arbitrário do empregador. Não foi porque assim, olha, eu acordei de mau humor hoje, vou aplicar a justa causa em você. Existiu uma briga dentro do local de trabalho. Isso é fato grave. Mas então o juiz não deu dano moral, mas mandou apagar as verbas rescisórias natural de uma demissão sem justa causa. Importante isso. As três penalidades que você pode aplicar, advertência, suspensão e justa causa, importante para todas elas. Tá? Isso é um fato extremamente importante. Ela tem que ser aplicada de forma imediata. Não no mesmo minuto, né? Mas não pode ser passado um tempo. Depois de uma semana, pensei melhor, vou aplicar a justa causa ou vou dar uma suspensão para você de 3 dias porque você descumpriu regras
dentro da minha empresa. Cuidado, porque a justiça entende que isso é um perdão tácito. Então as penalidades elas têm que ser aplicadas de forma imediata. No dia seguinte que o trabalhador voltar, ou no mesmo dia, se for possível, quando você tiver esse primeiro contato pós-ato penoso. Né? Então não deixe para 2, 3, 4, 5 dias que você vai estar gerando um risco desnecessário. Essa é uma regra de ouro, tá? Porque tem muita gente que aplica a penalidade depois de uma semana, 10 dias, e a justiça entende que isso já não é mais possível, que já foi dado, entre aspas, um perdão, que ele chama de perdão tácito. Outra coisa que é extremamente importante nesse tipo de aplicação de pena, tenha um respaldo. Né? Você não precisa colocar o trabalhador e expor o trabalhador para todos os funcionários. Você não tem como aplicar uma penalidade. Você está suspenso por 3 dias na frente de todo mundo. Você pode até tomar uma rescisão indireta. Você, empregador, pode tomar uma rescisão indireta do contrato de trabalho e ser punido aí com uma eventual perdas e danos, uma ação indenizatória de dano moral. Então não faça desculpe o termo, um teatro para poder aplicar a penalidade. Faça de forma reservada. Entretanto, você tem lá o seu staff dentro do RH, você tem outros funcionários que não sejam de direção que pode te dar um suporte e eventualmente depois servir de testemunha. Isso é extremamente importante porque se isso for judicializado, principalmente a justa causa, que normalmente é judicializado, você tem respaldo, material, né, de prova importante para você mostrar para o juiz, olha, eu estou com a razão. Eu apliquei uma penalidade grave, sim, que é a justa causa, é maior delas porque foi um fato gravíssimo. Um fato que pode ser improbo, pode ser o que seja. Não podemos admitir. Então, isso é extremamente importante. Resumindo, você, empregador, tem sim o poder disciplinar para gerir essas situações que o teu empregado, dentro da tua empresa, age de forma em desconformidade com a lei. Desídia, improbidade, um ato grosseiro com o cliente, responder um ato de insubordinação. São vários fatos que a gente pode aplicar as advertências, escrita verbal, a suspensão e a pena máxima, que seria a justa causa. Faça com cautela, faça com bom senso, para que você depois não tenha aí um problema na frente, uma reclamação trabalhista que você não tem depois como se defender e ter uma reversão, e aí você tem um problema financeiro por causa de uma aplicação de penalidade de uma forma errada. Busque auxílio com o teu jurídico, para que você tenha todas as cautelas para aplicar, principalmente a justa causa, mas aplicar a penalidade de uma forma comedida, uma forma que tenha um bom senso acima de tudo e que você depois não seja punido. A Associação Comercial e Empresarial de Caçapava, através de mim, que sou assessor jurídico da associação, contratado para ajudar você, está sempre disponível. Se você quiser marcar um horário com a gente para ser atendido presencialmente na ACE, ligue lá para a Nila, ligue para a nossa equipe da ACE Caçapava e a gente vai ter todo o prazer de te ajudar e te prestar assessoria, responder as dúvidas que você, empresário, empresária, tem. E se porventura, pela pandemia, você acha mais seguro fazer das formas hoje virtuais, aí online, Zoom, Google Meet e todas as ferramentas possíveis, estamos à disposição. A CE Caçapava e a assessoria jurídica da CE Caçapava está à tua disposição sempre para poder fazer você um empreendedor de sucesso. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção.